A paz do nosso Senhor Jesus, um ótimo dia. Deus abençoe grandemente a sua vida. Peço a você que pode compartilhar, curtir, comentar nos vídeos para que alcance mais e mais pessoas, porque as palavras diárias só servem para nos ajudar em nossa caminhada aqui na terra e que possamos conhecer mais, se aproximar mais do nosso Senhor e Salvador. E a palavra de hoje é em 2 Reis, no capítulo 23, dos versículos 25 e 26, que diz assim: E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Esta passagem que acabamos de ler está referindo-se ao rei Josias, que, como lemos, e diz que antes dele não houve semelhante, e nem depois dele, que foi um homem que se converteu ao Senhor e de todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, procurou fazer e cumprir com toda a lei de Moisés. Então, Josias foi marcado por sua fidelidade ao Senhor, considerado até maior que Davi em fidelidade, em compromisso com a palavra de Deus. E também aqui na minha Bíblia tem duas explicações e eu gostaria de compartilhar com vocês que diz: Antes dele não houve rei semelhante. Josias é descrito aqui como o mais fiel e consagrado de todos os reis que já tinham reinado sobre o povo de Deus, inclusive o próprio Davi, em termos de dedicação pessoal a Deus e a fidelidade à sua palavra. Josias foi o maior de todos os reis. Uma segunda explicação da continuação dessa palavra que diz apesar da liderança moral de Josias, do avivamento e reformas espirituais que ele promoveu, Judá como nação se arruinaria a tal ponto que não que sua recuperação nacional, geral e duradoura já não seria possível. A condenação de Judá foi apenas adiada, pois tanto o povo como os sacerdotes tinham um coração maligno. Por isso, depois da morte de Josias, rapidamente a nação degenerou-se espiritual e moralmente. E Deus teve de destruir o Reino Sul em apenas 22 anos mais tarde. Então, esta explicação refere-se ao versículo 26, que diz que, mesmo com Josias sendo um rei que o Senhor se agradou dele e que foi um rei que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, isso não fez com que Deus se apartasse da ira que ele estava contra Judá. Então, que Judá mesmo assim colheria as suas consequências, mesmo tendo um rei que depois fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas pelo seu rei anterior, Manassés, ter levado ao povo a um colapso espiritual e moral, eles colheriam por aquelas ações. Então, que entendemos que mesmo que tenha pessoas que fazem o que é reto aos olhos do Senhor, que buscam agradar o Senhor em tudo, tem ocasiões que mesmo assim o Senhor traz o mal sobre aqueles que fazem o mal, sobre aqueles que andam em pecado ao Senhor, porque aqueles que acendem a ira do Senhor causam um mal a si mesmo. Então, por Manassés e o povo de Judá acender a ira do Senhor, mesmo Josias fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, agradando ao Senhor em tudo, não foi capaz de fazer com que o povo de Judá não colhesse esse mal que eles fizeram. Então, que possamos acertar cada vez mais,
buscar sabedoria em Deus para que possamos tomar atitudes boas, escolhas boas, decisões boas, para que possamos colher coisas boas, para que possamos andar por caminhos melhores. E esta é a palavra de hoje. Espero que guarde no coração. Eu declaro renovo e restauração, e que receberemos sabedoria de Deus para tomarmos decisões melhores, escolhas melhores e para andarmos em caminhos melhores e não fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, mas que faremos o que é reto aos olhos do Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Tamo junto e fica com Deus.